esses objetos, como o Labubu, eles são incompletos no mundo físico, porque eles só fazem sentido com um pedaço do significado deles que está no mundo digital. Então, um Labubu sozinho é um bicho esquisito, tá? O Labubu, com todos os vídeos de TikTok, com a influência da cantora do Blackpink, que é uma banda coreana que carrega eles pendurado na bolsinha dela, e com todo o restante do significado que a internet produz sobre esse produto, aí ele se completa. Oi, gente, esse aqui é o podcast Neural da Folha de São Paulo. Eu sou a Patrícia Campos Melo E eu sou Ronaldo Lemos. e eu ouvi dizer que você ganhou ou recebeu uma coisa nova aí na sua casa, Ronaldo. Patrícia, olha o que eu tenho nas minhas mãos. Tananana, tananana. Gente, Labubu! isso aí é Labubu, ô Labubu. Ó, para quem Olha não isso aí. conheceu, a gente já falou dele no Neural, né? Na verdade eu tinha comprado para falar da outra vez, tá? Só que não chegou a tempo. Então, como a gente vai voltar a esse assunto hoje, eu trouxe aqui em primeira mão, quer dizer, primeira mão não, né? Mas para quem nunca viu, esse aqui é um Labubu e é a febre do momento, né? Tá todo mundo aqui falando dessa história e muita gente querendo comprar um Labubu. Então, eu comprei o meu e dei de presente para o Mateuzinho, né? O Mateuzinho não tem a menor ideia do que é, mas talvez daqui a alguns anos ele vai já crescer com um Labubu perto dele. Você mostrou pra ele, foi aquele dia que ele começou a chorar loucamente. 3 horas. Ele, ele adorou o presente, papai, e ficou Adorei, papai, adorei. com esse bicho assustador. Mas, bom, a gente vai voltar a falar de Labubu hoje, no episódio de hoje. Na verdade, um pouco diferente, mas falar dessa estética aí da geração Z, que inclui Labubu, Matcha Latte, o chocolate Dubai. Vamos falar sobre o processo judicial da Folha contra a OpenAI, que a Folha está acusando a OpenAI de usar o conteúdo sem remuneração e sem autorização. E como o presidente Donald Trump não dá um minuto de sossego para o noticiário e para o mundo inteiro, teve aí mais um capítulo dessa ofensiva do governo Trump contra a tentativa de regulação das Big Tech no mundo. E a gente tem também a sessão de perdedores, vencedores e previsões. E vamos ter um anúncio importante, um aviso para os ouvintes, né, Ronaldo? No final, então fiquem ligados aí até o fim do episódio, que a gente vai fazer esse aviso, anúncio importante. Mas antes, vamos começar aí com um assunto mais sério, que é esse processo judicial da Folha de São Paulo contra a OpenAI. Foi um processo aberto na semana passada. E a acusação da Folha contra a OpenAI, que é a principal aí empresa de inteligência artificial, é que a OpenAI estava raspando o conteúdo, né, dos sites da Folha para usar todos esses dados para treinar seus modelos de inteligência artificial sem autorização da Folha e sem remuneração, e além disso, estava reproduzindo reportagens do jornal na íntegra, às vezes no mesmo dia. Você tem isso tudo está anexado no processo, né? Você tem aí exemplos assim, um usuário faz um prompt ali, faz uma pergunta, né? E fala alguma coisa do tipo, eu queria ver qual foi a reportagem publicada na Folha de São Paulo de hoje sobre tal assunto, e eles simplesmente publicam ali na íntegra. Isso é uma violação do paywall. O paywall é a assinatura, né, que as pessoas pagam para terem acesso ao jornal, que no caso, e eu adoro isso, né? Na internet, eu também adoro as coisas de graça. As coisas de graça são maravilhosas, certo? E a internet começou com essa coisa tudo de graça. Então as pessoas falam, mas por que tem paywall? Porque, porque precisa pagar o salário das pessoas, precisa pagar o aluguel do estabelecimento, né? Então, do mesmo jeito, se a OpenAI está reproduzindo na íntegra um conteúdo da Folha, sem pagar nada, e as pessoas, então, em vez de assinar a Folha, vão acessar a OpenAI. Então, esses dois são os principais argumentos. É um processo parecido com o movido pelo New York Times, nos Estados Unidos, contra a OpenAI. Lá também
Eles estão processando pelo mesmo motivo, e a OpenAI fechou alguns acordos, por exemplo, nos Estados Unidos com a Associated Press, com a Atlantic, a revista Atlantic, para licenciamento de conteúdo, e ou com outras empresas não fechou e tá processando. O que que você acha? Onde é que vai parar isso, Ronaldo? Patrícia, primeiro eu fiquei sabendo pela sua matéria que você escreveu na sexta-feira agora, né? Até tinha te mandado mensagem, falei, a Patrícia não está respondendo, aí de repente eu vi exatamente o motivo que a sua matéria saiu no final da tarde de sexta-feira, e ela foi uma matéria que chamou muita atenção, né? Eu, como advogado, estou acompanhando a repercussão no mundo jurídico, e essa ação, ela se tornou a ação paradigmática no Brasil sobre inteligência artificial e a questão dos jornais, a remuneração por direito autoral e assim por diante. Nos Estados Unidos, isso já vinha acontecendo, né? Se a gente for olhar, tem várias ações judiciais contra as empresas de inteligência artificial lá. Tem uma ação dos designers contra o Midjourney, né? Tem uma ação da Getty Images também, contra criadores de imagem por IA. Tem a ação da Liga dos Escritores também contra as empresas de inteligência artificial. E nos Estados Unidos, a ação que está mais sendo acompanhada e falada é a ação do New York Times, o jornal, que também tem um paywall, assim como a Folha, né? E um jornal que, inclusive, tem prosperado no mundo digital, assim como a Folha, e tem tido uma base de assinantes muito sólida e crescido e ganhado cada vez mais em importância, inclusive, o que é ótimo, né, para a gente pensar, e inclusive pela importância do jornalismo. E no Brasil, a gente ainda não tinha nada parecido com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e agora temos a ação da Folha de São Paulo contra a OpenAI, que pede, inclusive, uma decisão liminar, né, uma decisão que é tomada logo no início do processo, para que a OpenAI cesse com essas práticas e, se não cessar, pede inclusive a eventual suspensão dos serviços e até remoção dos dados de treinamento que tenham envolvido o banco da Folha de São Paulo. Agora, muito interessante porque a ação tem pouquíssimo tempo, né? Tem menos de uma semana, e o que aconteceu foi o juiz recebeu a petição da Folha e abriu a oportunidade para a OpenAI se manifestar antes de decidir sobre essa questão da liminar, né? Se vai entregar uma decisão logo no início ou não. A OpenAI se manifestou, entrou com já uma manifestação na hora, né? Imagino que advogados devem ter passado o fim de semana trabalhando nisso dia e noite. E na segunda-feira, a Folha também já tinha uma outra réplica à manifestação da OpenAI, ou seja, só isso já mostra que a temperatura é bastante elevada, né, dada a importância do tema, e que antes mesmo de ter ocorrido a citação formal do processo, a contestação formal, já houve uma troca ali de petições. Inclusive, a OpenAI pediu sigilo dos autos para que a ação fosse transformada em segredo de justiça, e na petição que a Folha faz de réplica à resposta da OpenAI, ela pede para que não seja concedido o segredo de justiça, que o processo ele continue aberto. Como o tema é emocionante, né, porque a gente está falando de coisas que são o assunto do momento, né, todo mundo fala disso no mundo todo, tem um monte de gente assistindo como se fosse um seriado, né? No mundo jurídico, as pessoas estão abrindo mão ali de assistir seriados no Netflix e no YouTube, na Amazon e no Globoplay, para ficar acompanhando o que está acontecendo nesse drama que está se descortinando aí na frente dos nossos olhos. Então, muito impressionante, merece até uma voz suave para lembrar da importância que vai ser essa ação judicial dali para frente. Até voz suave mereceu.
E é interessante pensar porque, assim, nos Estados Unidos você tem o conceito do fair use, né, o uso justo, e que tem ali, você vai saber isso bem melhor que eu, sendo advogado do assunto, você tem algumas, circunstâncias em que você pode usar o conteúdo, né, sem remunerar. Então, assim, se você é para fins acadêmicos, fins científicos, se você usa só um pedaço pequeno, se você mostra que você não, teve um impacto econômico no detentor dos direitos autorais ao usar isso. E no caso, o Brasil não tem fair use, mas, mesmo assim, são coisas que são consideradas, tanto que, isso é dito a certa altura na ação, eh, que é, assim, ter que provar que isso causa um prejuízo, né. E no caso, sim, você tendo a opção de ler o jornal de graça, já que ele está na íntegra, no ChatGPT, por que você pagaria, né. Agora é importante pensar assim, essa o Nicolas Andrade, que é o diretor para América Latina, né, da OpenAI, a gente falou isso no episódio passado, ele deu uma entrevista para o Globo, dizendo que ele é contra a previsão de pagamento de direitos autorais para dados usados para treinamento de IA, que é algo que está dentro do projeto de lei 2338, que está tramitando na Câmara agora, e até fez uma comparação bem infeliz, dizendo: se o Brasil fizer isso, assim, é como se fosse o único país a taxar cadeiras, as fábricas de cadeiras não vão se instalar aqui. Tem um outro lado que é, se você não tem um pagamento, um incentivo, para o jornalismo, você vai acabar matando o jornalismo. Sem o jornalismo, você não tem informação checada, que é o que alimenta o modelo de IA. Ou senão você vai ficar usando informação aleatória sem checagem, você não vai ter uma informação de qualidade, com checagem, né, ou com um processo jornalístico. Então, acho que as empresas de IA também estão nesse dilema, elas não podem matar a galinha dos ovos de ouro, né, elas não podem matar o jornalismo, porque elas precisam dessa fonte de informação atualizada e de qualidade. Não adianta ela só comprar o acervo da Associated Press, por exemplo, que foi o que a OpenAI fez. Ela vai ter que ficar atualizando isso, né, eles têm os negócios que eles atualizam, e para isso o jornalismo tem que sobreviver. Eu até escrevi há um tempo atrás uma coluna na Folha exatamente sobre isso, né? Que é o dilema que se apresenta no mundo de hoje. Nos Estados Unidos tem havido acordos, né? Então, várias das empresas de IA estão fazendo acordos com jornais e com entidades de publicação, como a Condé Nast, que publica a revista Wired, dentre várias outras, para ter acesso àquele conteúdo. Agora, o que é duro, né, é que a gente está passando por uma mudança profunda de mídias, né? A gente teve isso com o surgimento da internet, onde você tinha a mídia impressa, basicamente, e de repente você passou a ter a mídia digital. Claro que aquilo gerou uma série de conflitos, surgiu um monte de coisa nova, como por exemplo os portais, né, de internet e as versões digitais das revistas e dos jornais. E agora a gente tem visto o crescimento da inteligência artificial como uma mídia, né, que absorve não só as outras mídias, mas absorve a internet como um todo. É como se tudo tivesse sendo absorvido ali por essa mídia nova. Os jornais, eles ficam, e não só eles, né, as revistas, qualquer produtor de conteúdo, entre, dilemas muito complexos, né, porque ao mesmo tempo em que você, eh, quer e absolutamente merece ser remunerado, né, pelo a sua produção de conteúdo, também você quer estar presente nessa mídia nova, sob o temor de perda de relevância, né. A gente tem falado aqui no Neural, o número de buscas no Google, cai, o número de referrals, né, que é você ser indicado para ler uma matéria, está caindo nos buscadores e as pessoas estão chegando nas notícias através de inteligência artificial. Essa é uma tendência, ela não é ainda majoritária, mas é uma tendência que ela está acontecendo. Então, esse dilema ele não é um dilema fácil. E na minha matéria, até eu falava que para muitas empresas hoje,
o importante era aparecer no topo da lista do Google, por exemplo, que é o tal do SEO, né? O Search Engine Optimization, otimização de resultados, para você aparecer no topo. Se você está no topo, você vai vender mais, os seus clientes vão te encontrar mais e assim por diante. E agora aparece o SEO da IA, que é assim, como é que eu apareço na IA? Por exemplo, isso já me aconteceu pessoalmente na minha vida, eu precisava comprar o enxoval do Mateu, pedi ajuda para o GPT, e ele me indicou duas marcas que eu nunca tinha ouvido falar, mas segundo a Xanda são marcas muito conhecidas, e eu fui lá e comprei coisas daquelas marcas para o Mateuzinho. Por que que aquelas duas marcas foram indicadas e não uma marca brasileira? As duas, por acaso, eram americanas. Por que que não apareceu outra marca ali? Que tipo de otimização fez com que aquela empresa aparecesse como indicação? E no artigo eu falava que aparecer na imprensa, né, na mídia, é um dos melhores jeitos de você se posicionar dentro da IA, porque a IA olha para o conteúdo jornalístico e fala: isso aqui é sério, isso aqui passou por um editorial, isso aqui foi bem feito. Então, fazer a otimização da sua presença na IA passa hoje, em grande medida, por você ter uma presença na imprensa muito forte, né? Então, você vê que são muitos dilemas que estão em aberto, né? E só para finalizar, até a passagem do impresso para o digital produziu soluções distintas. Por exemplo, o New York Times construiu um paywall, justamente para dificultar o acesso, mas o The Guardian, que é um jornal inglês também excelente, não quis fazer paywall. A informação do The Guardian fica aberta na internet, ele sugere que as pessoas assinem, mas ele teve uma postura diferente da do New York Times. Então são muitas soluções, né, que as pessoas estão tentando articular até hoje e para problemas antigos. No caso do The Guardian é porque eles são não é uma fundação, é tipo um trust, então eles não são exatamente, para fins lucrativos, então acho que eles poderiam também fazer essa opção. Mas isso que você falou é super interessante, assim, até então, até hoje, a gente tem o tal do SEO, né, assim. Então, quando você vai escrever uma matéria, um título, ou quando você vai vender o seu produto, você sabe que tem algumas palavras, algum jeito de escrever que aumenta a probabilidade, desse conteúdo, desse link, tá mais para cima, né, ter Isso. mais destaque na busca. E agora você vai ter um SEO de agentes de IA. Exato. Então, assim, o que que eu preciso escrever para o agente de IA, porque daqui a pouco vai ser totalmente assim, ó, vai lá e reserva para mim um hotel. Como é que eu tenho que escrever o negócio do meu hotel, uma matéria, para que isso seja captado, aumente a possibilidade de ser captado pelo agente de IA, né? Um outro SEO. E a outra coisa é, as empresas de IA costumam falar assim: ah, tudo bem, se você não quer, a gente não vai pagar pelo conteúdo. Se você não quer, você faz um opt-out. Você opta em ficar de fora. Só que não é simples, porque se você opta em ficar de fora, você desaparece, né? Porque eles não vão raspar nenhum do conteúdo, vamos dizer, do jornal, do Brooklyn, sei lá, de qualquer lugar. Então, isso meio que você desaparece, né? Porque você não vai aparecer em nenhum instrumento de IA, do mesmo jeito que você não ia aparecer numa busca. Então, assim, são todas coisas, como você disse, que estão mudando paradigmas. Mas agora, voltando, você falou do Mateuzinho, eu lembrei aliás, ele é qual geração? Uma criança que nasce agora é qual geração? Eu sempre me Geração enrolo. beta. As crianças que Ah, estão bem. nascendo agora já são geração beta. Até a gente falou de gerações no Neural passado, porque a gente falou que a geração alfa foi aquela que cresceu total online, né? À mercê ali das mídias sociais, etc. E a geração beta são das crianças que começam a nascer agora, ano passado e nesse ano. E essa geração, na minha humilde opinião, eu acho que o que muda a passagem de uma geração para outra é exatamente que os pais da geração beta, dentre os quais eu me incluo, vão ter muito mais cuidado com mídia social, já tem muito mais informação, né, sobre isso do que a geração passada tinha para tomar decisões melhores. Então, estamos na geração beta. Mateuzinho é geração beta. Então, mas por enquanto, que não é a geração beta, a geração Z,
que está completamente mergulhada nessa cultura online de mídias sociais e de inteligência artificial. Então, tem esse texto super interessante. Bom, primeiro eu vou explicar. Kyle Shaika, né, que é um jornalista, um escritor, que ele tem uma newsletter no Substack, que é um agregador aí de newsletters, e ele também é jornalista da revista New Yorker. E ele é um observador da cultura. Ele tem um livro muito bom, que eu super recomendo, que chama Filter World, Mundo dos Filtros, que mostra, assim, como os algoritmos meio que estão pasteurizando a cultura, né? Como você acaba também moldando os conteúdos para receber um destaque no algoritmo, e como isso homogeneiza música, várias coisas. E nesse texto dele novo, ele fala, ele tem até uma palavra aqui, peraí, gente, ele junta tudo, labubu, matcha latte, e chocolate Dubai. Para mim, chocolate Dubai é um símbolo, porque o que é chocolate Dubai? De onde surgiu? De que se alimenta? Outro dia eu perguntei pro meu filho, falei, mas filho, o que é chocolate Dubai? Como é que a gente não sabe? E de repente é um treco que entrou na moda, que é um chocolate que dentro tem pistache e tipo um biscoitinho dentro, sei lá, e que virou uma mania. E aí, o Caio Shaika fala dessa cultura que junta Labubu também, que é uma coisa ultra artificial, ultra instagramável, e meio reflete esse mundo de inteligência artificial e de hiperconectividade. Então, assim, esse matcha latte, matcha é aquele chá verde japonês, né? E que tem uma cor, pode ter uma cor bem, vamos dizer, fluorescente. Então, assim, a outra moda que também é em vez de ser um café com leite, que é um latte em inglês, é um matcha latte. Então, assim, todas essas coisas. E aí ele liga isso com o tal do IRL Brain Rot. IRL, tudo isso eu fui para o meu assessor geral para assuntos de jovens na internet, que é o meu filho de 13 anos, e perguntei, mas meu filho, o que é isso? Então, ó, o IRL é in real life, na vida real. E brain rot, como a gente sabe, que foi eleita a palavra do ano pelo Oxford, que é podridão cerebral, é essa coisa de você ficar meio lesado de ficar assistindo conteúdo trash direto, tipo no TikTok, nos lugares. Só que o IRL, brain rot italiano, olha que loucura! Foram uns bonequinhos gerados por IA, que é tipo, enfim, é uma coisa bem tosca, assim, é um tubarão com 3 pernas usando tênis, é um outro que parece um bonequinho com uma cara que chama Tum Tum Sahur, sei lá. E aí disso viraram bonecos, as pessoas agora vendem, tem tipo merchandising disso. Isso é um treco que surgiu da internet, eram memes no TikTok. Juntando tudo isso, assim, onde vai parar este mundo, Ronaldo? Que ele juntou todas as tendências do que ele chama de brain rot, né? Apodrecimento cerebral, para escrever de uma vez só. Mas assim, o que está acontecendo? Né? O que ele fala? Ele fala que a gente está vivendo uma época muito particular na cultura, e essa ideia eu achei preciosa, tá? Até antes de falar qual é a ideia, só fazer um elogio ao Kyle Shaika, tá? Eu acompanho ele há muitos anos. Eu imagino que ele devia ser uma pessoa muito jovem quando eu comecei a ler ele, porque ele escrevia no Medium. E ele tinha uns artigos meio fora da caixa. Era muito antes dele ter soltado o Filter Bubble, o Filter World, que foi o livro dele depois. E ele começou como um ensaísta de internet. Essa figura, né, do jornalista empreendedor, que é o jornalista que meio que começa nenhuma mídia específica e começa por conta própria. E ele começa a publicar textos, as pessoas começam a gostar daqueles textos em plataformas abertas como o Medium e outras. Aquilo vai crescendo, aí ele recebe um convite para escrever um livro, ele escreve o livro, depois ele cria um Substack, que é a evolução do Medium, também plataforma muito interessante para esses jornalistas e empreendedores. E a partir dali, ele então é convidado pela revista New Yorker, talvez uma das revistas mais importantes do mundo, é uma ótima revista. Eu, como o maluco das revistas, adoro a New York, né? Eu assino
pelo menos 20 revistas por mês, a Xanda quase me mata, que eu assino em papel, fica pilhas e pilhas de revista por toda parte, só para vocês terem uma ideia, né, para mostrar que não é mentira. Tem uma aqui que está na minha frente, olha o tipo de coisa exótica que eu assino, tá? Revista The Wire, com a capa de Haruomi Hosono, que é um dandy japonês que faz música inclassificável. E esse é o tipo de coisa que eu gosto, porque eu acho que essa cultura das revistas e desse jornalismo específico de nicho preserva e acha ideias que muitas vezes não estão presentes no ciclo diário das notícias. Então, isso é muito importante. E o Caio fazia parte disso. Aí, hoje ele é contribuidor da New York, está basicamente ali no topo, e ele tem discutido como ninguém essas ideias do que é a cultura do mundo digital. E a ideia que eu acho que é poderosa que ele fez é a seguinte: esses objetos, como o Labubu, eles são incompletos no mundo físico, porque eles só fazem sentido com um pedaço do significado deles que está no mundo digital. Então, um Labubu sozinho é um bicho esquisito, tá? O Labubu, com todos os vídeos de TikTok, com a influência da cantora do Blackpink, que é uma banda coreana que carrega eles pendurado na bolsinha dela, e com todo o restante do significado que a internet produz sobre esse produto, aí ele se completa, tá? Então, esse Dubai Chocolate é a mesma coisa. É um chocolate, gente, igual a qualquer outro, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas existe toda uma mística do produto que é gerada por essa cultura da internet que completa o mundo físico. Por isso que ele usa o IRL, né, que é o In Real Life Brain Rot. É como se aquela esquisitice, né, do mundo virtual estivesse se materializando no mundo digital. Ele até usa uma metáfora que é assim: é o nariz do camelo entrando na tenda, né? É como se a esquisitice do mundo virtual estivesse apontando para uma materialização no mundo real, e a gente já vê os sinais disso nos labubus do Buy Chocolate, blá blá blá, da vida, tá? Bem interessante isso, né, são sentidos o brain rot italiano, que tem uns todos, simplesmente eram memes. Memes do TikTok, que era um bonequinho que alguém fez com inteligência artificial e de repente isso vira uma indústria de bonecos, assim. Mas é isso, se você não viu o meme no TikTok, né, qual a graça daquele boneco que é um tubarão com 3 pernas? Tipo, oi? Passa rápido isso, né, porque daí só assim: "Ah, não, aquele meme". "Ah, esse meme é totalmente ano passado, mamãe". Tipo, você tá tão out. Então, assim, acho que esse brain rot, porque eu fui perguntar do brain rot italiano, nossa, mas isso faz um mês já. Eu falo: "Nossa, já um mês?". Tipo, O mês parece o século passado, né? é. É surreal. Agora, olha que interessante, tá? O Labubu, ele furou a bolha. Porque ele começou como uma bolha, materializou no mundo, e hoje, daqui a pouco, vai ter parque temático, eu imagino que vai ter filme, animação, então virou realmente um sucesso que saiu da bolha. Mas o que eu queria falar é do negócio do pistache, né? Porque o pistache, que é um dos ingredientes do chocolate Dubai, ele virou uma moda aqui no Brasil. O matcha até acho que ainda não chegou tão forte aqui, tá? O matcha nos Estados Unidos é uma loucura, o tal do chá verde, só se fala de matcha, tudo que tem matcha, biscoito de matcha. O nosso matcha é o pistache. Todo mundo no Brasil só quer saber de pistache. Você sabe por que, que o pistache virou moda no Brasil? Por causa do estado da Califórnia, nos Que Estados teve uma Unidos. super safra, né. Não, não é nem por isso. É porque É. eles fizeram uma campanha coordenada no Brasil de que eles perceberam que o consumo de pistache no Brasil era muito abaixo do potencial. Fizeram a campanha no Brasil que começou em 2023, ação muito programada e bem feita dos Estados Unidos, tá? Para poder fazer exportação do pistache. Inclusive, foi feita pela USDA, que ajuda a promover produtos americanos
internacionalmente, e essa promoção funcionou maravilhosamente. Você vai, qualquer aniversário de criança hoje, tem bolo de pistache, tem cookie de pistache, e assim por diante. Então, nada é por acaso, Patrícia. Panetone de pistache. Tipo, quando? Nunca na história desse país, cara. Eu falei, meu, panetone de pistache, de onde veio? Agora, engraçado, eu achei que tinha havido uma super safra de pistache. E aí eles estavam escoando esse negócio. Eu não sabia que tinha uma operação de marketing bem interessante. E torcer, só para completar, que tal o Brasil fazer uma campanha do Baru, né? Porque, para quem não Pois conhece, o é. Brasil tem Baru, muito popular em Minas Gerais, no Cerrado, em Goiás e Sim. Tocantins. É uma noz, né? O Baru é um amendoim brasileiro, aliás, super nutritivo, tá? E é delicioso. E eu acho que tem tudo para arrebentar. Pessoal, que tal a gente substituir um pistache por o Baru? Ou pelo menos deixar os dois conviverem e, quem sabe, o Brasil até exportar mais Baru, né? Vamos fazer com os outros o que fizeram com a gente, fazer uma campanha bem feita do Baru e botar o Baru como produto de exportação brasileiro também. Eu super apoio. O panetone de Baru. Bem melhor do que aquela gosma verde de panetone de pistache. É, bom, a gente tem ainda um assunto seríssimo para falar, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. O mundo com Donald Trump é só emoção para o bem e para o mal. A gente adapta aí, a gente e a torcida do Corinthians estamos adaptando a nossa pauta. Eu e o Ronaldo, a gente queria conversar com vocês sobre a investigação da seção 301, que é uma investigação que o Ronaldo já falou sobre isso, né? Que era usado muito antes para pirataria, ainda é agora, mas os Estados Unidos estão usando aí para dizer que alguns países, inclusive o Brasil, estão impondo regras, regulações que prejudicam a competitividade das empresas digitais americanas, inclusive fazem críticas ao Pix, como assim o Pix? Só que no meio do caminho, e isso o que é interessante, assim, nessa seção 301, eles abrem a investigação, né, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, aí você abre para comentários, e tanto que o Brasil também apresentou ali sua defesa, e depois vai ter uma audiência pública no dia 3 de setembro no Congresso. Mas nesses comentários entraram vários comentários dos lobbies, né, das associações locais dos Estados Unidos, falando ali coisas curiosas. Mas, além disso, a gente já vai chegar lá, o Donald Trump entrou no Truth Social, que é a rede social dele, para lançar mais uma ameaça contra o país que ousar regular ou taxar as maravilhosas empresas de tecnologia americanas. Então ele fala aqui, olha o que ele escreveu: como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos elaborados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Além disso, de forma ultrajante, dão passe livre total às maiores empresas de tecnologia da China. Bom, começa daí. Quem disse? Qualquer imposto que passasse no Brasil ou qualquer regulação que passar, o TikTok também vai ter que seguir, né? Não tem lugar nenhum que a empresa, só porque o TikTok é chinês, ele não vai seguir. Então começa com aquelas pseudo-verdades dele. Mas o fato é que daí ele está ameaçando aplicarei tarifas adicionais substanciais sobre as exportações dos países que regularem tecnologia. Ele já fez uma ameaça dessas com o Canadá, tá? Quando eles estavam negociando ali a redução das tarifas que os Estados Unidos tinham imposto e as tarifas retaliatórias que o Canadá tinham imposto, ele falou: olha, se vocês implementarem esse imposto digital de vocês, a gente cancela a negociação. Eles têm feito isso direto com a União Europeia e agora com o Brasil. Eles falam da tentativa de regulação, tanto da lei de IA quanto da decisão do Supremo. Eles estão falando na investigação da seção 301. A minha pergunta é assim: será que sempre foi assim que o presidente de um país fala assim: não, você não pode legislar dentro do seu país como você quiser, você tem que legislar como eu quero para beneficiar as empresas do meu país? Essa questão, ela se agravou e está se agravando
nos últimos meses, né? E só fazendo uma genealogia, como é que a gente veio parar aqui? A seção 301, ela é parte do Ato de Comércio dos Estados Unidos, aprovado em 1974. E ela é um instrumento que os Estados Unidos sempre utilizaram para pressionar países que tomavam medidas comerciais que desagradavam o comércio americano. E ela já foi usada contra o Brasil em inúmeras ocasiões, só que nos anos 90 algo aconteceu que foi o surgimento da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que freou, em grande medida, as aplicações de sanções unilaterais com base na seção 301 dessa lei de 74. Então, a OMC ela acabou se tornando uma espécie de um escudo de todos os países contra essas ações unilaterais dos Estados Unidos, tá? Tanto que um dos pouquíssimos países que foram sancionados de forma muito severa, até por violação de propriedade intelectual, dentro da seção 301, foi a Ucrânia. E por que a Ucrânia? Porque a Ucrânia não fazia parte da OMC. Então, não foi feito nenhum teste entre um conflito de uma sanção unilateral americana e o sistema de comércio internacional, que a OMC representa através de vários tratados, né, que os Estados Unidos, inclusive, fazem parte também. Então, nunca foi preciso botar OMC versus seção 301. Só que o que vem acontecendo nos últimos anos? A OMC está basicamente abandonada, especialmente na sua parte de resolução de conflitos, que é a parte em que a OMC tem dentes para poder, inclusive, punir, aplicar sanções a países que violam as regras do comércio internacional. Então, há muito tempo que os Estados Unidos vêm se recusando a nomear os juízes que aplicariam as sanções, né, no caso de sanções unilaterais ou tarifas fora dos padrões acordados e assim por diante, tá? Tanto que o Brasil, ao sofrer essa pressão da Special 301, esse tarifaço dos Estados Unidos, o Brasil foi lá recorrer na OMC. E foi até aceita o recurso brasileiro, ele foi aceito pela OMC. O governo brasileiro até achou que aquilo era um sinal positivo, né, de ter sido aceito, mas é algo fraquíssimo, né, porque não tem ninguém para decidir sobre isso, não tem juiz lá mais para tomar uma decisão contra os Estados Unidos. E o Brasil já ganhou dos Estados Unidos na OMC. Quando a gente teve a disputa do caso do algodão, em que os Estados Unidos estavam subsidiando, né, a produção de algodão local, o Brasil mostrou esse caso na OMC e ganhou o caso, e ganhou o direito de retaliar os Estados Unidos em comércio, o que o país fez, e foi uma vitória importante para a nossa diplomacia. Fez Então, uma assim, retaliação cruzada, né, na verdade eles iam fazer a retaliação, e aí pegaram uma indenização, foi um dinheiro, né, que os Estados Unidos foi. deram, que eles usaram aí para o setor de algodão brasileiro, né. O Brasil chegou a ameaçar até suspender direitos autorais, Propriedade patentes, patente, remédio. mas não precisou fazer nada disso. Quando o Brasil ameaçou fazer isso, chegou-se ali num acordo e não foi preciso ir em frente. Só que agora, né, a gente está no mato sem cachorro, porque o cachorro era a OMC e o mato e as ameaças que estão dentro dele são os Estados Unidos que estão vindo com tudo, inclusive nesse documento que é um balaio de reclamações distintas sobre o Brasil, né, de práticas que estariam afetando o comércio entre os dois países, e a gente vai acabar vendo cada vez mais sobre isso. Agora, Patrícia, vê que interessante. A própria Folha publicou hoje uma pesquisa falando que a percepção dos brasileiros sobre os Estados Unidos caiu enormemente. Eu não sei se você chegou a ver, mas, por Eu exemplo, vi da Quest, né, uma pesquisa da Quest, achei super interessante. E da China tá ótima, né. até os números são curiosos. A avaliação positiva da China era 34% em outubro de 2024 e agora é 49% em agosto de 2025. Nos Estados Unidos, um movimento basicamente contrário. A imagem favorável era de 56% em outubro de 2024 e agora é 44%
de aprovação, né? E a rejeição aos Estados Unidos aumentou de 25% para 48% nesse período. Então, isso tem um custo, né? A grande parte da boa vontade com os Estados Unidos é o soft power, é o fato de você olhar para os Estados Unidos de forma aspiracional. Estudantes brasileiros quererem estudar nas universidades americanas, você usar produtos de origem americana, consumir filmes dos Estados Unidos. Então, esse soft power gera muito dinheiro para os Estados Unidos, né? E o que dá a entender é que esse soft power está se deteriorando. Esse fenômeno não é só Brasil, tá? Tem pesquisa em vários lugares. O Canadá é dramático, na Europa, em vários países, é dramático. Então, isso está acontecendo, essa perda de soft power, tá? Eu, por exemplo, acredito muito em soft power. Acho que o Brasil, por exemplo, tem um soft power importante, que poderia até ser mais bem utilizado, né? Não existe lugar nenhum do mundo que você não vá que não tenha uma academia de jiu-jitsu brasileiro, ou um professor de capoeira, ou alguém que não conheça o Pelé, por exemplo, ou o futebol do Brasil. E essas coisas são fundamentais, porque as pessoas elas querem conhecer mais, elas estabelecem um protocolo até de boas relações com outros países, e o que eu tenho visto é que os Estados Unidos estão perdendo isso, e no médio prazo, na minha visão, isso tem um custo muito grande, tá? Eu poderia dizer que então os Estados Unidos são os perdedores, do episódio, mas não. Nós só vamos saber quem são os perdedores e os vencedores do nosso episódio daqui a pouco. Chegamos no momento do episódio em que o Ronaldo vai contar pra gente quem são os perdedores da semana, os vencedores, e nós vamos dar um recado importante para vocês e pra gente. Mas vamos começar. Quem são os perdedores, Ronaldo? Patrícia, perdedores somos todos nós brasileiros com os dados que foram divulgados agora sobre bet no Brasil, né? Esse dado é muito radical. Saiu hoje que só no primeiro semestre de 2025, o Brasil fez com que as empresas de bet, as legalizadas, faturassem 17,4 bilhões de reais, tá? Só para ter uma ideia, o Sakamoto publicou um artigo dizendo que um ano inteiro de tarifaço do Trump daria um prejuízo ao Brasil de 12 bilhões de reais. Só os bets em um semestre é 17,4 bilhões, tá? E isso é muito chocante porque a gente está falando aqui do dinheiro que vai para o bolso das empresas. Não é o que é devolvido, né? Tem uma parte que a pessoa ganha ali de prêmio, isso não está sendo contabilizado nesse número. E o Sakamoto até diz que essa é uma das maiores transferências de renda, especialmente de uma população muito pobre. Na maioria dela, 70% são homens jovens, que estão, inclusive, adiando a entrada na faculdade para jogar, né? Não tem dinheiro para comprar livro e pagar mensalidade, e que estão apostando no bet. Então, o nosso perdedor é um perdedor coletivo, porque você vê que esse lucro é maior do que o de vários bancos brasileiros somados, sabe? É um negócio assim, é muito impressionante. E a gente fala muito de regulação de Big Tech, mas as bets estão com o faturamento maior que as Big Techs, né? O faturamento total de todas as Big Techs, até saiu lá na carta da Section 301 dos Estados Unidos, eles ganham 12 bilhões de dólares por ano no Brasil. O lucro das bets, se você somar essa legalizada com as ilegais, provavelmente ou é pau a pau, ou o bet está podendo até passar faturamento de Big Tech. E isso me preocupa, porque o mesmo problema que a gente discute de algoritmos em Big Tech se aplica aqui, né? Porque o que eles vendem são descargas de dopamina, que você tem ali aquela emoção que dá com relação a recompensas eventuais que você recebe. Até uma coisa behaviorista, né? Que é aquela coisa de
O Skinner, né, que fazia aquele experimento que você colocava um pombo dentro de uma gaiola, toda vez que o pombo clicava um botão, a comida aparecia, o pombo ele ficava preguiçoso, ele parava de clicar o botão porque ele sabia que a comida ia aparecer. Agora, se ele clicava o botão, abria a portinha e não tinha nada, clicava de novo, abria a portinha e não tinha nada, aí clicava de novo, abria e tinha comida, ele começava a clicar o botão enlouquecidamente, porque aquela recompensa eventual, isso é algo que vale para nós seres humanos também, ela causa uma compulsão tremenda. Você fica tentando voltar e fazer aquela ação repetidas vezes para ver se ganha alguma coisa. E o fundamento dos bets é esse, né? Então, eu me preocupo muito. Acho que estamos perdendo bastante com relação a esse volume extraordinário de dinheiro que está sendo transferido para algumas empresas, tá? E tem algum assunto vencedor para a gente animar? Porque esse assunto é muito deprimente, né? É uma coisa tão, um dinheiro tão estéril, um negócio. Quem que, quem que pode nos animar neste episódio? Quem é o vencedor, Ronaldo? Olha, animação parcial, porque é um vencedor, claro, tá? Mas é um pouquinho uma vitória de pirro, porque o que é o vencedor? É a geração de energia renovável no Brasil, especialmente a geração descentralizada, as eólicas e solar, que está bombando. Gente, parabéns para o Brasil. O Brasil hoje é realmente uma potência em energia renovável, está explodindo. E o problema é exatamente esse: está sobrando energia renovável. Então, a energia renovável gerada muito no Nordeste, onde tem vento e plantas solares em abundância, só que ela não está conseguindo ser escoada para o resto do Brasil, as linhas de transmissão não estão funcionando, e o operador do sistema está mandando até as empresas desligarem por uma parte do dia para não colapsar o sistema. Então, cerca de 1/5 da produção está sendo desperdiçada, tá? Isso é uma pena, porque qual país que não gostaria de estar bombando em energia renovável, né? E a gente está. E tem várias soluções sendo pensadas, desde o uso de baterias, né, para poder armazenar essa energia, que é quando tem sol e vento, e aí quando não tem sol e vento, a bateria está carregada, se coloca de volta, até usar essa energia de sobra para bombear a água de volta para as hidrelétricas, para os reservatórios encherem de novo e poder depois ser usada quando tiver a demanda maior. Ou baixar o preço do consumo em horários em que tem energia abundante e assim por diante. Então, o Brasil está num momento curioso em que a gente tem abundância de energia renovável, mas todo fim de tarde precisa ligar termoelétricas e dar bandeira vermelha, porque nos momentos de pico não tem sol e essa energia não está indo para lugar nenhum. Então, é uma vitória, por enquanto, de pirro, né? O que é uma pena. Bom, e agora a gente tem um aviso. Este aqui é o nosso 12º episódio, né, Ronaldo? Exatamente. E o que acontece, pessoal? A partir de agora, o Neural completa a sua primeira temporada e a gente não vai ter mais periodicidade semanal. Então, queria deixar um agradecimento a todos os nossos ouvintes que foram fantásticos, inclusive elogiando desde a voz suave até os meus gritos, ou vice-versa, ou detestando um e o outro, ou talvez os dois. E queria agradecer a todo mundo, porque foi uma jornada muito bacana, né, Patrícia? E fiquem de olho, acompanhem a Patrícia na Folha a todos os momentos, vai estar sempre aí nos informando sobre os temas mais quentes. Eu continuo também lá na minha coluna semanal, toda segunda-feira. Então fiquem de olho que vai ter muito mais informação para vocês. Queria também agradecer aí aos ouvintes e a você, Ronaldo. Quero te dizer que eu acho que, pelas últimas contas, os gritos estão ganhando dos não gritos, tá? Nos comentários dos ouvintes. Então, também peço desculpa que a gente vai encerrar essa temporada. Vocês vão ficar um pouco sem gritos e sem voz suave. Mas, quem sabe voltamos em algum formato. Queria agradecer também toda essa experiência, né, de fazer um podcast muito bacana, também com a Ana Penteado, com o Daniel Castro e a Beatriz
Pérez. E os créditos, Ronaldo, A falando gente se divertiu muito, né, Patrícia? O que é muito É, importante. Isso foi fundamental. Então vamos lá, créditos. créditos. Para quem tava com saudade de gritos, vou incluir um aqui nos créditos. Neural é o podcast da Folha de São Paulo com direção de Ana Penteado, coordenação pela Folha de Daniel Castro e Beatriz Pérez. Fiquem de olho, tem muitos episódios falando sobre tecnologia, comportamento, futuro e muito mais.